muito diferente, né, dos demais. Para a renda fixa, para internacional, para as ações, a gente encontrou um ETF ali que resolvia o serviço. Só que o fundo imobiliário, ele tem ali um elemento que é o rendimento isento de imposto de renda, que atrai muito o investidor, que faz brilhar o olho do investidor. E aí, acho que o primeiro papel que a pessoa tem que fazer aí é um exercício genuíno, né, de... Pô, peraí, por que é que eu preciso agora que eu estou construindo patrimônio, por que eu preciso desse dividendo caindo todo mês na minha conta? Né? O que ele tem de transformador? É muito mais, às vezes, um efeito psicológico do que financeiro. E lembrando, tipo assim, cara, quando você começa a investir, não quero que desmotive você, mas, tipo assim, cara, provavelmente não vai pingar R$1.000 por mês de dividendo. Não. Vai pingar R$1, 30 centavos, R$2. É esse o valor que vai pingar. É, meio Só que foda. investindo constantemente, esse dividendo pode chegar a um número, mas no início não é uma parada que vai mudar a sua vida. Não, você vai comprar um chiclete a mais. É muito engraçado porque você vê os fundos imobiliários, né? Agora entraram no frenesi da turma ser fundo base 10. Que é basicamente o que? Ó, minha cota vai custar R$10. Ali nas cercanias de R$10. 9,50, 9,80, R$10. Tá? Ah, por quê? Ah, porque agora eu sou super acessível às pessoas. Agora com R$10 a pessoa consegue investir no fundo. Legal, né? O rendimento que a pessoa vai ter por mês é entre 7 e 9 ou 10 centavos. É o que ela vai... Isso é o que vai pingar na sua conta porque você comprou uma cotinha de R$10. É isso que precisa ficar muito claro, entendeu? Porque às vezes as pessoas... O Viva de renda passiva é um negócio maravilhoso, bonito. Só que, vamos lá, você está vivendo agora de renda passiva? Esse é outro ponto. Todo mundo quer viver de renda passiva. Mas isso é o teu objetivo lá adiante. Enquanto você está construindo patrimônio, por que você precisa da renda passiva? Né? Às vezes as pessoas deixam de investir em ótimos produtos porque eles não geram renda passiva, recorrente ali todo mês. Ah, porque você pega um título público federal, por exemplo, que paga juros semestrais. Não, 6 meses. Por quê? Taxa maravilhosa, só porque ele só vai pagar de 6 em 6 meses os juros? Né? A galera gosta muito do pingando mensalmente. Eu digo que isso é a transferência de uma responsabilidade que é do investidor para o produto. Eu tenho a responsabilidade de cuidar do meu fluxo de caixa. Se eu tenho 10 milhões de reais e isso me gera 10% ao ano de renda passiva, eu tenho a obrigação de cuidar dessa renda passiva para fazer frente ali às minhas despesas, eventualmente o que sobrar reinvestir, acabou. Se vai pingar de forma uniforme em todos os meses ou não, isso não é problema da carteira de investimento. Eu tenho que tomar conta desse fluxo de caixa. Inclusive, quando você transfere essa responsabilidade para pingar todos os meses para a tua carteira, você tira a eficiência dela. Porque você deixa de colocar produto que era melhor para a tua composição de risco-retorno, simplesmente porque ele não paga todo mês. Aí ele não me serve. E isso, quando você está na fase de construção de patrimônio, é um tiro no pé. Sim. Porque você precisa justamente dessa eficiência para construir patrimônio. Então, eu fiz essa introdução porque fundo imobiliário, quando você pensa em ETF, hoje a gente tem um, que é o XFIX. Só que o ETF de fundo imobiliário, ele traz 2 ineficiências. Uma é uma ineficiência de fato, né? Porque o rendimento que ele recebe lá, ele acaba sendo reinvestido, né? E aí você vai incorrendo em questões tributárias que, no final das contas, quando você for vender isso daí, você vai pagar imposto de renda em cima do dividendo que você recebeu. Porque como ele foi reinvestido dentro do produto, aí valorizou-se. Quando eu vendi, eu paguei o IR, e eu paguei o IR sobre o todo, sobre a valorização do principal e sobre esse dividendo que caiu lá dentro, ele foi reinvestido. Então eu paguei IR sobre o dividendo. Quando eu invisto direto no fundo imobiliário, eu não tenho IR no dividendo. Pessoa física não tem. E o ETF este ETF não tem a geração do rendimento todos os meses. Agora que a gente tem o produto, olha, pode existir no mercado um ETF que gera dividendos, quem sabe alguém lance. Não temos ainda.
né? Mas eu ainda acredito que se a pessoa está experimentando, ela quer entender como é que funciona a volatilidade do mundo de fundos imobiliários. Porque este XFIX, ele vai, né, ali, a maneira dele, ir replicando o IFIX, a performance do IFIX. Quando eu olho para uma janela longa, o IFIX teve um retorno muito superior ao Ibovespa. Só que o IFIX tem 1/3 da volatilidade do Ibovespa. Então ele, mais uma vez, essas coisas absurdas de Brasil. O retorno está ajustado ao risco? Não. Porque eu tenho menos risco, olhando por volatilidade, só que eu consegui um retorno mais alto no mundo de fundos imobiliários. Isso olhando para o IFIX, com todas as imperfeições que normalmente os índices carregam. Todos. Ibovespa, o IDIV, o IFIX, normalmente tem alguma imperfeição. Mas ele trouxe um retorno super interessante. Como é que eu faço para beber desse retorno? XFIX via ETF. Porque se eu tiver que começar a fazer as alocações, porque as pessoas pensam, Ricardo, eu vou comprar um fundo de fundos. Porque o FOF, ele compra um monte de fundo imobiliário. E não pode? Você vai trazer, primeiro que você vai trazer uma baita volatilidade, porque dentre os fundos imobiliários, quem tem mais volatilidade é quem? O FOF. A volatilidade se equipara às ações. Sim. Então, você trouxe um cara que tem... Fala que você tem que ter um conhecimento para E entender. qual FOF você vai trazer? Porque cada gestor tem a cabeça dele. É diferente do ETF. O ETF você está olhando, pô. É para um O índice, DIVO está olhando para o IDIV. Ele vai Sim. seguir o IDIV. Né? No mundo do IVBB vai seguir o S&P. E aqui? Aqui é a cabeça do gestor. A gestão ativa, é diferente. E tem que tomar cuidado também, até mesmo por histórico, né? O índice tem muito mais histórico do que qualquer outro fundo. né? Também. Então aí, o que eu falo para as pessoas? Parece, né, que eu estou jogando até contra a indústria de fundos imobiliários. Que eu falo, não investe em fundo imobiliário, não. Você está começando, você quer experimentar, né? Pega primeiro o ETF para você ir sentindo essa volatilidade. Você não vai ter o rendimento mensal, mas espera lá, você queria ter rendimento do R$1, R$2 por mês. O que isso vai fazer de diferença na tua vida? Acho que é muito mais você primeiro criar essa disciplina do aporte. Isso sim faz diferença. Aí quando você tiver uma quantia maior, quando você se acostumou com aquela volatilidade, aí ou você faz a seleção ou você delega para alguém fazer aquela seleção para você, porque fazer a seleção no mundo dos ativos locais, a gente observa historicamente que a gente tem capacidade sim de extrair aquilo que a gente chama o alfa, o famoso alfa do mercado, que é eu vou lá e vou bater o IFIX. O cara de ações vai lá e vai bater o Ibovespa, fazendo essa seleção. Enquanto lá fora o Gui colocou, é muito difícil para o gestor super profissional conseguir fazer isso. Aqui. No Brasil, dadas as assimetrias que existem, a gente não é trivial, mas não é um trabalho impossível você fazer as seleções e bater o benchmark. Então eu começaria com XFIX para completar essa carteira, para ter o arca completinho, tendo o elemento de real estate. Mas conforme você amadureceu no mercado, pensar em ter essa seleção especificamente, onde ou você vai ter que fazer,